Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Consciência e autorresponsabilidade. A Bíblia diz assim, mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram a fé, rejeitaram a boa consciência e por isso naufragaram na fé. Então você vê que você precisa das duas coisas. Você pode ter fé, mas não ter consciência. Ter uma fé que não tem inteligência. Em Colossenses 1:9 fala dessa inteligência espiritual que provém do Espírito Santo. Esse espírito de inteligência é um dos 7 espíritos que você encontra tanto em Isaías 11 como em Apocalipse. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem consciência, se você não tem consciência do que Deus está falando, do que aquilo significa, você não consegue mais responder aos estímulos morais e espirituais. Você se torna insensível. Insensível ao que Deus está falando, ao chamado do Senhor. Porque algumas pessoas, elas adquirem uma insensibilidade, que é quando a consciência é cauterizada. Então, ela agora não consegue mais ter sensibilidade à voz do Espírito. Sensibilidade ao chamado do Senhor, é um chamado para mudanças. Então, eu preciso ter fé, sim, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas eu preciso ter uma boa consciência. A luz é consciência, luz é o Espírito Santo. Então, a minha consciência provém do Espírito Santo. Se eu não tenho mais o Espírito Santo, que é essa voz que fala comigo, não tem luz. Eu não tenho boa consciência. Eu não ouço o Espírito. Não tem boa consciência sem Espírito Santo. Eu tenho que ter uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, uma sensibilidade à voz dEle, ao chamado dEle, aos comandos dEle. Para você entender com mais clareza, quando Davi corta a ponta do manto de Saul, a consciência dele pesou. Você vê que ele tinha uma boa consciência. O Espírito tocou e disse, não passa daí. Ele já viu que ele foi longe demais. Ele não podia. Então, aquilo foi o que, a luz vermelha, acendeu. Você não pode passar daqui. Se você não tem isso, já era. Você tem fé, mas você não tem uma boa consciência. Então, até você crê em algumas coisas, mas você não tem sensibilidade para a voz do Espírito que está dizendo para você, aqui sim, aqui não, ou continue, não é assim. E essa boa consciência vai te ensinar. Opa, você falou demais. Você está se envolvendo numa coisa que não é para você.
Essa boa consciência mostra quem você é em Deus. Então, quem você é como pessoa, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Você obtém, o Espírito Santo te mostra, te discerne, te dá clareza de quem você é. Nós temos pedido, Senhor, põe luz nas nossas trevas. É uma oração que ela precisa continuar, eu preciso continuar colocando fé nessa oração, crendo de todo o meu coração que essa luz, que a minha consciência é o Espírito Santo, vai estar cada vez mais viva, mais aflorada na minha vida. Eu preciso dessa boa consciência, dessa consciência viva. Porque não tem nada pior do que eu não ter a mínima sensibilidade à voz do Espírito, eu não tenho essa inteligência que provém do Espírito, eu não tenho esse discernimento que provém do Espírito, eu não tenho essa sabedoria que provém do Espírito, que inclusive provém do temor do Senhor, para ver o que não está funcionando, o que está errado. Porque às vezes o mundo está dizendo, os sinais estão dizendo, os resultados estão dizendo que está errado, que eu estou errada. Só eu que não consigo ver. As pessoas estão dizendo, muda. Só eu que não consigo ver no que eu tenho que mudar? Então eu digo que eu tenho uma fé, mas não tenho uma boa consciência. E é por isso que o Senhor está falando, o Paulo falou aqui com Timóteo, que é por causa disso, alguns rejeitaram isso aqui. Eles rejeitaram a fé, eles rejeitaram a boa consciência, e eles naufragaram na fé. Porque uma coisa estava desconectada da outra. E você vê que uma coisa está conectada à outra. Fé e boa consciência. Você vê que é importante eu ter a fé e uma boa consciência. Não adianta só dizer, eu creio. Tá, e você tem consciência do que vai demandar para ter tal coisa. Por exemplo, você vai para um propósito. Eu tenho fé para dar esse passo, para sair do barco. Não é racionalizar. Mas, espera aí, eu tenho fé, mas ele não saiu do nada. Ele saiu, ele andou sobre uma palavra. Quando Jesus falou, venha. Então, ele teve uma palavra, ele teve consciência de que o Senhor estava falando com ele, e aquilo foi a segurança dele. Ele viu, ele não saiu do nada. Ele recebeu uma palavra. Percebe-se que ele tinha fé para sair, mas ele só saiu quando o Senhor disse, venha. Então, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. E às vezes eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho inteligência para ouvir o que o Espírito está me dizendo. Eu não estou atenta ao que ele está falando comigo. As coisas que ele está mostrando que eu preciso mudar. Eu não estou buscando essa consciência de mudança na minha vida. Eu estou rejeitando isso. Não precisa disso. Sabe, quando você adquire e busca isso com muita força,
isso fica muito aflorado, sensível, uma coisa sensível dentro de você. Você aprende a ouvir a sua consciência, que é ouvir o que o Espírito está dizendo. Você tem uma boa consciência, ou seja, você tem uma sensibilidade ao que o mundo espiritual está te apresentando. Então, às vezes você está ouvindo uma coisa, você vai adquirindo experiência, ao mesmo tempo você já está percebendo, peraí, você já começa a ligar. Preciso perceber, peraí. Se o meu espírito, que a Bíblia fala, que o Espírito testifica, que é para provar os espíritos. Deixa eu provar se esse espírito provém de Deus. Quando você tem essa boa consciência, você consegue provar se aquele espírito, se você tem o Espírito de Deus, você sabe provar. Não, essa voz não é do Espírito de Deus. Essa é a voz das minhas vontades, os meus desejos, os meus sentimentos, mas não é do Espírito de Deus. É a voz da minha carne. E quando você vai atropelando tudo isso, eu me preocupo. Porque, não, eu vou fazer. Peraí, você precisa de uma palavra de Deus, você vai andar sobre a palavra de Deus. A verdade é que a história de andar sobre as águas, ele andou sobre as águas, mas foi com base numa palavra. Então, eu mudo isso e falo, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Porque Jesus falou, venha, ele confiou no venha. Se ele fala para mim, venha. Agora eu estou cheia de vontade de sair do barco e eu não tenho um venha. Partiu dele. Se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro. Partiu dele. Ele queria aquilo. Mas ele ouviu, venha. Se ele não tivesse ouvido, não acredito que ele ia sair. Eu tenho que ter uma palavra de Deus. E você vê que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, ou seja, ela tem um discernimento, ela reconhece, essa voz é do meu pastor, essa voz é do Senhor para mim, é de Deus, não é. Ele consegue separar a voz das suas emoções, das suas vontades, da voz do Espírito. Porque é um negócio diferente. Às vezes pode ser uma coisa que parece que está ali, ó, cabeça com cabeça, mas não tem uma diferença. A voz do Espírito é um negócio convicto. E que quando você faz, não é que você não tem luta, não. Você tem. Mas Deus te financia. Mas quando é a voz dos seus filhos, quando é a voz das suas emoções, e você ainda não conhece, você não tem essa boa consciência, esse discernimento da voz do Espírito, você pode criar um Deus parecido com você. Esse é o grande perigo. Você é uma pessoa que tem uma fé, mas ainda é uma pessoa imatura, para reconhecer a voz do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para reconhecer a voz do Espírito. Você é uma pessoa imatura para reconhecer a voz do Espírito. E aí você pode confundir. Não, Deus falou comigo. Foi Deus ou foi a sua vontade? Foram as suas emoções? Porque quando Deus nos manda fazer algo, Ele é o fundamento daquilo. Ele é a segurança daquilo. Não tem erro, você pode ir embora. Você vai ter desafios, mas você vai chegar lá. Então, alguns naufragaram na fé exatamente porque rejeitaram o que não poderiam rejeitar. Se você não crê mais, e você não tem mais uma boa consciência,
Se você ignora isso, você rejeita, se você não acha isso importante, você vai naufragar na fé. E é aí que você encontra, gente, casamentos naufragando, financeiro naufragando, saúde naufragando. Porque, olha só, às vezes a pessoa ela está pedindo um negócio que, na verdade, ela tem que ter consciência de que, se ela não fizer algumas mudanças no estilo de vida dela, ela não vai ter aquilo. Se ela não lidar corretamente em relação à saúde dela, em relação às finanças, em relação ao casamento dela, ela não vai ter um bom casamento, ela não vai ter boas finanças, ela não vai ter uma boa saúde. Porque eu preciso da fé e de uma boa consciência, ouvir o que o Espírito está me direcionando. Ó, Cléo, você precisa ter uma boa saúde, você precisa se alimentar assim, você precisa fazer assim, para você ter um bom casamento, você precisa agir assim, para você ter uma boa, suas finanças serem bem estruturadas, você precisa, você não pode gastar mais do que você ganha. Você precisa cuidar bem do seu negócio. Se você quer colher uma boa semente, você precisa plantar o que você quer colher. O que Jesus falou? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. O que Paulo falou? Alegrem-se com os que se alegram. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender coisas que é a visão. Né? A sua visão provém das suas crenças, das suas experiências, de onde você veio, de como você foi formado. É por isso que agora você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. E a Bíblia fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, quer dizer, vocês estão sendo ensinados a despir-se do velho homem. Vocês precisam tirar como que se tira uma roupa velha. Você precisa tirar isso. Tudo que é do velho homem, das velhas crenças, do velho padrão. Acabei de falar sobre fortalezas. 3 fortalezas de Canaã: Jericó, Ai e Gibeon. São crenças. E crenças levam a um estilo de vida, é um padrão, é uma cosmovisão, é como você vê o mundo, é como você vê a vida. Então, a gente, às vezes, podemos conversar e eu estou falando uma coisa, mas você está recebendo com a visão de mundo que você tem. Se você tem uma visão e uma crença vitimista, você vai receber desse jeito. Se você tem um orgulho, um egoísmo, você vai receber assim. Se você tem uma superioridade, você vai receber dessa forma. Se você é uma pessoa materialista, tudo vai girar em torno disso. Então, você fica pensando a palavra para levar para aquela direção. E quando ela não vem, você nem recebe. E o Senhor está querendo, está ali trabalhando para você romper essa barreira. Se você é imoral, se você tem ainda um espírito de lascívia em você, você vai receber de uma maneira, tudo, para onde você olhar,
vai ter uma malícia, vai ter uma imoralidade ali. Então, enquanto a gente não adquire essa consciência com a minha inclinação, no que eu deito e acordo pensando, o que normalmente sai da minha boca. Você não vê que algumas pessoas, basta elas terem um problema, elas já começam a pensar no pior e fazer planos de derrota? É a visão delas, elas lá dentro, elas sempre estão esperando perder. E de alguma maneira elas trabalham para isso. Outras pessoas, se elas prosperam um pouco, elas já pendem para a ostentação, porque a identidade delas não está em Cristo, mas no que elas têm. O valor delas está no que elas têm, quer dizer, o que ela veste, o carro que ela dirige, onde ela mora, as viagens que ela faz, isso mostra poder. Então, é a identidade dela. Se ela perder aquilo, o mundo dela desaba. Né? Ela já não vê mais, quer dizer, ninguém mais me respeita, as pessoas não me amam mais. Por quê? Porque agora eu não tenho isso. Essa é a consciência de mundo que ela tem. Ela não tem uma boa consciência, ela não tem a consciência do Espírito. Então, se você precisa parar e ver o que te intimida. O que intimida você? Qual é a sua Jericó? Qual é a fortaleza da intimidação? O que te dá medo? O que intimida você? Você precisa derrubar. Ou seja, então deixa eu trocar. Eu chamo fortalezas, Paulo chama de fortalezas, que são crenças, que é a sua consciência de mundo, que é a sua mentalidade, é como você pensa, é como você vê o mundo. Você já olha para uma coisa com um olhar de intimidação. Aquilo te intimida, aquilo te assusta, aquilo te faz recuar, aquilo dá medo em você. Você precisa derrubar isso aí. Porque quantas vitórias você vai deixar de viver, vai perder, e vai deixar para outra geração, você vai ser a geração que deixou para outra geração. Você lembra quem foi o povo que perdeu o chamado de Deus e deixou para outra geração? Lembra? Não, você lembra, você não vai fazer isso comigo. Aí tem um que fala, ele quer falar, mas ele não fala, eu não estou ouvindo. Obreiro, você é muito bom, obreiro, você pode falar, obreiro. Você sempre acerta. Me ajuda para me encorajar, igual Zorobabel, seja Zorobabel me encorajando. Ô, gente, aquele povo estava diante da terra, se intimidou, não quis entrar. E Deus falou, agora também vocês não entram, vai ficar para outra geração. Porque a intimidação impediu aquele povo de entrar. Lembra de Israel que saiu do Egito para ir para a terra prometida? E perdeu. Porque foram intimidados. Será que nós vamos ser esse povo que vai perder? Vamos deixar para a próxima geração viver o que a gente ia viver agora? Óbvio que eu estou trabalhando para meus filhos, meus netos me superarem, mas opa, estou viva ainda. Quero viver muitas coisas. Aquilo que é para eu viver, eu quero viver. Agora, nossas intimidações impedem. As coisas que nos intimidam, as nossas Jericós. O que é a sua Jericó? O que intimida você? Talvez você foi criado num contexto onde tudo é perigoso, isso é perigoso, aquilo é perigoso, e de repente você não faz nada.
E a fortaleza de Ai? Quantas derrotas que não eram para estar acontecendo e estão acontecendo, porque a pessoa está sempre caindo naquele erro. Ele faz o que ele ouviu que ele não deveria fazer, ele se aposta do que ele não deveria se apossar, ele pega anátema para a vida dele. Paulo não falou que a força da lei é a maldição? Porque a lei sem maldição não serve para nada. A lei tem que ter maldição, quer dizer, tem que ter, vamos trocar a palavra maldição, vamos colocar punição. Se você começar a infringir todas as leis e não tiver punição, não vai virar uma bagunça? Tem que ter ordem. Então, é a punição, fala, não é a verdade? Não é a punição que barra a gente? Mas você sabe que está errado, que aquilo vai te trazer um problema. Você para. Eu não posso fazer isso. Quando você infringe uma lei, vem uma maldição, vem uma punição. Então, a lei sem punição não é lei, ué. A lei sem a maldição, por isso você vai para Deuteronômio 28, não tem as bênçãos e as maldições. Está muito claro lá, ó, se você honrar essas leis, que é me obedecer, você vai viver essas bênçãos. As bênçãos te acompanham, você não precisa preocupar com bênção, automaticamente elas vão tomar conta da sua vida. Mas se vocês quebrarem as leis, vocês forem desobedientes, todas essas maldições virão contra vocês. Isso aqui vai vir contra vocês. E vai ser, vocês vão ter problema, vai doer. Então, a lei, ela só tem valor se tem maldição, se tem punição. O Senhor avisou, se vocês tocarem, tem coisas consagradas à destruição e coisas consagradas ao Senhor. Se vocês tocarem alguma coisa aqui, vocês vão pegar maldição. Quer dizer, vocês vão pegar uma punição, vocês vão pegar um problema para vocês. E o que eu costumo dizer? Que pecar dá trabalho. Pecar dá muito trabalho. Porque, para arrumar depois a bagunça que o pecado causa. Eu lido com gente e vejo a bagunça que o pecado causa. Que às vezes até a gente que tem experiência em arrumação pensa por onde que eu começo para ajudar essa pessoa, meu Deus do céu. E assim, às vezes a pessoa ela acha que ela vai resolver o problema daquela maldição só quebrando. Quebrei, expulsei, pá. Não, eu tenho. Você não tem que orar? Eu tenho que orar, Mas, meu filho, se eu não alinhar a minha vida, entendeu? Eu posso fazer as 7 semanas da cabeçada na cruz, entendeu? Que não vai. Eu não vou a lugar nenhum. Esse é o problema de muita gente, da infantilidade, da falta de consciência, de uma boa consciência. Essa falta de uma boa consciência faz com que as pessoas elas se iludam que elas vão resolver as coisas de uma forma assim animista. Sabe, uma coisinha assim, eu faço uma coisa, eu pego um lado até infantil da coisa. Eu fiz tudo isso aqui, agora eu quebro, eu expulso e resolvo a vida. Não, primeiro eu tenho uma colheita daquilo, isso é fato. E eu tenho que mudar radicalmente.
aquela conduta. Eu tenho que parar, eu tenho que adquirir a consciência do que me fez chegar ali. Tanto que o Senhor mandou levantar um monumento onde Acã e a família foram mortos, para que as pessoas se lembrassem do peso da lei. Toda vez que vocês quebrarem uma lei, olha aqui, ó, isso aqui, esse monumento, o Vale de Acor, o Vale da Desgraça, passou a existir porque um cara quebrou uma lei. Eu disse, não toca na primícia da terra. Ele tocou. É Deus dizendo assim, ó, se você fizer isso aqui, você vai ter esse problema aqui. Mas a pessoa passa por cima. Então aí, ó, olha só, normalmente Deus fala com uma pessoa, mas você vai ver que é num contexto de nação. Ele fala com a pessoa, muitas vezes você vê ele falando, como ele falou com Abacuque, por exemplo. Mas ele estava falando com uma nação. E quando Acã errou, uma nação sofreu. Por isso que o Senhor fica procurando alguém que se coloca na brecha. Por isso que Jesus orou, Pai nosso que estás no céu. Porque às vezes a gente quer também nos isolar, mas quando eu não oro pelo outro, eu não faço a minha parte, muita coisa acaba afetando a minha vida. Você vê que a coisa de honrar as leis é tão séria, é tão sério isso, que se você vai ofertar, Jesus falou, você lembrou que você está com barreira com alguém? Deixa a oferta lá, vai resolver e volta. Primeiro você tem que resolver o problema, para depois o Senhor receber. Enquanto não foi tirado tudo, o anátema, o pecado, o que Acã fez, eliminado, aquilo foi limpo, aquele povo não venceu no lugar que eles tiveram derrota. Então tem algumas pessoas que elas estão sempre sofrendo uma derrota que não era para sofrer, não era para elas terem derrota ali. Deus nunca planejou que eles fossem derrotados por aí. Mas tem gente que está sofrendo derrotas, está caindo, porque estão caindo sempre no mesmo erro. Cobiçam, se apossam, fazem o que não devem fazer. E é uma fortaleza mesmo. A pessoa não tem controle, entra ano, sai ano. Ela está caindo no mesmo erro. Você fala, rapaz, não faz mais isso. A pessoa está lá. Ela tenta resolver as coisas do mesmo jeito, mentindo. A imoralidade ainda faz parte da vida dela. A maneira dela lidar com finanças é sempre gastando mais do que ela ganha. É sempre uma bagunça, as coisas dela são mal conversadas. Aí vai embora, tem uma lista. Ela já agiu da mesma forma e já viveu isso, já viu esse resultado, onde que ele vai levar, mas ela não adquire consciência. Olha só, hein? Olha a loucura, ela não tem consciência, ela não vê. A crença é tão forte, a fortaleza é tão impenetrável, que ela vai lá e ela, de novo, ela se aposta do que ela não pode se apossar, ela faz o que ela não deveria fazer, aí vem as consequências. A transgressão atrai a maldição. Aí ela começa, porque agora minha vida acabou, porque eu estou no fundo do poço, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque não sei o quê, porque se eu sair dessa eu não me meto mais. Aí ela sai, tem um pouco de alívio. Não é o que está em Neemias? Neemias falou, quando vocês tinham paz,
Mal vocês tinham paz, tão logo voltavam a viver em paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. A fortaleza era tão forte, a crença tão enraizada na pessoa, que a pessoa não adquire consciência, ela não tem consciência de que, ó, tá vendo, ó, o buraco, ó, buraco, buraco, sim, buraco, você vai cair nele. Ah, não, eu vi, tal, pá, caiu de novo. Mas, rapaz, você não viu que você caiu a terceira vez que você cai? Ah, então, eu não vou mais, vou passar longe agora, vou passar longe. De repente, ele está ali, ele cai no mesmo buraco. Você fala, mas, rapaz, é a quinta vez que você cai no mesmo buraco. Está vendo a falta de consciência? Está entendendo? A consciência de você parar, ó, ter mente, raciocínio, ver, isso não funciona. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter isso aqui. É a história de fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É falta de inteligência, falta de discernimento, é falta do Espírito Santo, de sensibilidade ao Espírito Santo. A pessoa nunca aprende, porque ela não tem uma boa consciência. Ela rejeita a fé e uma boa consciência. E aqui, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Você está sendo ensinado, você não pode dizer que você não foi. A despir-se do velho homem. Lembra aquele velho homem? Imoral, mentiroso, relaxado, sem integridade. Ele não pode mais fazer parte da sua vida. Não pode mais. Acabou. Você pensava assim, você não pode mais pensar assim. Agora você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo, a natureza de Cristo. Você não pode mais pensar da mesma maneira. Se toda vez que você é pressionado sai a mesma coisa, significa que está lá. E as pessoas que ainda têm a fortaleza de Gibeon, que elas vivem à base da falsidade, da manipulação, do controle, e não importa. Elas não conseguem ver outra maneira de conseguir as coisas. Elas vão sempre pela via errada. Da manipulação, do controle à base de manipulação. Aí não importa, no vale tudo. Tem algumas pessoas que elas partem para cima de você e assim, no vale tudo. É chantagem emocional, é vitimismo, elas vão culpar. Então, assim, consciência e autorresponsabilidade, zero. Elas nunca assumem a responsabilidade pelos feitos, pelas escolhas, pelas desgraças, pelos problemas delas. Elas se colocam como vítimas. Então, elas não têm consciência e elas não assumem a responsabilidade. Dessa maneira, tem como a vida dessa pessoa mudar? Não tem. Ela não é responsável. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, de que o que ela está fazendo está errado, e ela não assume a responsabilidade pela mudança. Quer dizer, ela não precisa mudar, o mundo tem que mudar. E aí, então, o que acontece com essa pessoa? Ela perde força, ela perde credibilidade, ela perde vitória, ela perde o lugar dela, ela perde o chamado dela. Ela morre frustrada. E eu já vi, gente, terminar assim. Se, como você termina que importa, o final é melhor do que o início, algumas pessoas estão trabalhando para terminar muito mal. Porque elas não buscam uma boa consciência e elas não têm autorresponsabilidade. Elas estão buscando fora.
quando, na verdade, você tem que buscar aqui, ó, em Deus. Obviamente, em Deus, ver, entender e fazer o que você está sendo orientado. Então, nós fomos ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, toda corrupção desse velho homem provém de desejos enganosos. Eu desejo coisas que não são para mim. A serem renovados no modo de pensar. Não tem mudança sem renovação mental, sem metanoia. Arrependimento significa mudança. Metanoia é mudança. E a gente vive em metanoia. Porque quando eu estou em metanoia, o que eu não entendi ontem, eu entendo hoje. Eu estou crescendo, eu estou em busca de ver, de discernir, de crescer. Então, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Esse novo homem, ó, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Porque se não for proveniente da verdade, não tem justiça, não tem santidade. A verdade é Cristo. Se você não partir do princípio que o seu modelo de vida, de estilo de vida, de mentalidade é Cristo, não tem justiça, não tem santidade. Não vai a lugar nenhum. Ninguém pode ganhar uma guerra contra a verdade. Tudo que luta contra a verdade, todo que luta contra a verdade perde. Olha a história. Quem lutou contra a verdade perdeu. Quem está lutando contra a verdade hoje vai perder. Tem tempo de paz e tempo de guerra. Nós vemos que nós vivemos um tempo de guerra. E o que nós somos ensinados pela palavra de Deus? A resistir. O justo resiste. Porque se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Nada. Então, o justo resiste mantendo os fundamentos. Você não vê que a grande guerra hoje é cultural para destruir os fundamentos? Porque se destrói os fundamentos, não sobra nada. Não sobra nada. E Deus vai lidar com a injustiça, Deus vai lidar com o pecado. Você vê que Deus sempre, Ele permite para lidar com o povo, até porque toda liderança é o juízo de Deus ou a graça de Deus. Sendo assim, nós estamos debaixo de juízo feio. Então, quando os fundamentos vão sendo destruídos, fundamento de Deus, família, propriedade, o direito à vida, só tem um jeito: o justo precisa segurar firme. Ele precisa ser a resistência. Quando o justo se vende por covardia, aí ele piora o estado daquilo. Quando você vê crente se vendendo, você vê que porque o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, essa pessoa ela não acredita, então ela está rejeitando a fé e a boa consciência. Ela não tem consciência. Ela não acredita que o que ela está fazendo vai voltar, vai entornar, né,
é aquele caldo que entorna em você mesmo. Vai voltar contra você. Mas quando você resiste, não é que você não passa. Josué e Caleb passaram. Tiveram que ficar no deserto. Mas Deus preservou e no final eles entraram na terra, não foi? Então. E olha só a história, como fala deles. Não é incrível? Olha que coisa incrível. É incrível. Como Deus fala, como Deus mostra esses dois homens como exemplo. Porque eles foram o quê? A resistência. Eles foram a resistência. E o justo tem que ser a resistência. Você tem que levantar como resistência na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Tem que ser a resistência. Onde você estiver. Tem que ser a resistência. Que aí você até passa, tem as lutas, mas você chega do outro lado. E chega vitorioso. Por cabeça. Por quê? Porque você não rejeitou a fé e uma boa consciência. Você se vestiu do novo homem, que foi criado para ser o quê? Semelhante a quem? O que está escrito? Semelhante a quem? A Deus. E eu posso dizer que cada dia que passa eu estou mais parecida com Deus? Você pode dizer hoje que você está cada vez mais parecido com Deus? Por exemplo, quando você é atacado, você já sabe fazer, já sai de uma vez a oração de Jesus e a oração de Estevão? Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E de Estevão, ele viu Jesus em pé e disse para o Senhor também perdoá-los, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Ou nós estamos mais por, acho que o Salmo 2 de Davi, Senhor, quebra os dentes deles, arrebenta com a cara deles. Nós estamos mais para Davi do que para Jesus, né? Mais para Davi, nós queremos é que quebre os dentes deles de uma vez. Então, nós fomos renovados, nós fomos criados para ser semelhantes a Deus. Todo dia eu tenho que ter essa consciência de estar mais perto, porque a Bíblia não fala que nós estamos caminhando para atingir a estatura de Cristo? Então, caminhando, né? Então, estou caminhando, dei mais um passo, hoje, domingo, para chegar mais perto de Jesus, para me parecer mais com Jesus. E isso tem que ser fundamentado nele, que é na verdade. Não tem santidade, não tem justiça sem verdade, que é Cristo. Não tem. Essa palavra, ela abre a nossa mente para coisas que talvez a sua mente está equivocada, o seu modo de ver, de pensar está equivocado. Você está tendo uma visão de mundo, de vida, talvez dos seus problemas, diferente da perspectiva de Deus. Exatamente porque você está distante dessa verdade. Você não tem essa sensibilidade ao que o Espírito está dizendo. A sua consciência, essa fé em crer naquilo que a palavra está dizendo e essa consciência que provém do Espírito, que te dá uma visão do Espírito, não a visão carnal, uma visão desse mundo, aquela visão que você sempre teve, mas uma visão do Espírito. E aí, então, você consegue ver. Não.
o problema é o seguinte, eu estou querendo que isso se resolva assim, mas olha aqui, ó, eu não estou crendo por isso aqui, ó, eu não estou vendo isso aqui, eu não mudei nisso aqui. Eu não ajustei isso aqui na minha vida. Ó, eu continuo falando assim. Como que eu posso exigir algo, que Deus mude isso na minha vida? Olha o tamanho da minha imaturidade aqui, ó. Eu sou uma pessoa invejosa, eu até hoje, ó, eu não fico feliz com a alegria dos outros. Eu estou incomodada, ó. Eu estou querendo uma mudança na minha vida, mas o que o Senhor falou? Ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como que o mundo pensa? Como que todo mundo está vivendo? Qual é o caminho que o ímpio tem feito? Quando uma pessoa olha para você, seu jeito de falar, de vestir, é mais parecido com uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo, ou uma pessoa mundana? Quando olham para a sua casa, a sua família, as pessoas enxergam princípios e valores, quer dizer, fundamentos firmes? Quando uma pessoa entra na sua rede social, o que ela mostra? Quem é você ali? Mais uma pessoa no meio da multidão? Ou alguém que saiu do meio da multidão? Que saiu. Que não quer imitar ninguém, que não está buscando a aprovação de ninguém, está preocupado com coisas mais profundas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só tem um meio de sofrer transformação. É através de uma renovação mental. É algo que acontece dentro de mim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo diz que quer viver na plenitude de Deus. Quer shalom para a vida. Quer uma vida completa. Mas eu não vou ser capaz, porque a minha visão de mundo não vai permitir. Isso vai atrapalhar na minha fé, não vou ter sensibilidade à voz do Espírito, eu nunca vou viver essa plenitude. E em financeiro, em casamento, em amizades, em ministério, eu não vou viver. Eu não vou ser capaz de experimentar e comprovar que funciona essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, essa plenitude para mim. Deus tem coisas boas, agradáveis, perfeitas para mim, mas eu não vou ser capaz, porque eu não tenho mente que me leva lá. Entendeu? Eu não sou capaz. Não é Deus que não é capaz de me levar lá. Sou eu que não sou capaz. Porque Deus está me puxando pela mão, está dizendo, vamos, Cléo, mas eu não acredito, mas eu não consigo ver como Ele quer que eu veja, como Ele vê. Eu continuo vendo como eu sempre vi, talvez como meus pais viam, como o mundo vê, como eu sempre vi. Eu não consigo ver como Ele vê. Eu não consigo fazer uso da mente dele, não porque eu não recebi. Eu recebi a mente de Cristo, mas eu não faço uso. Eu não penso como ele, então eu não consigo. Aí é onde você vê, isso para mim você não tem noção, isso me faz chorar. Porque a maior propaganda de uma igreja são pessoas transformadas. Você acha que a maior propaganda é o quê? Rede social? É o boca a boca. São vidas transformadas. Então, quando você... E só a palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Quando você
não sofre uma renovação mental, você não vai conseguir viver. Aí você se frustra. Você me frustra também, eu também me frustro. Porque a sua vitória é a minha vitória. Porque já que Deus me colocou aqui para direcionar a sua vida, quando você segue esses direcionamentos e você tem vitória, eu tenho vitória. Quando você não segue os direcionamentos, você não tem vitória. E a sua vida estagnada ou frustrada é uma frustração. Como assim? Você está aqui, você está recebendo essa palavra. Por que a sua vida não está deslanchando? Por que você não está vivendo essa plenitude? Porque não acredita, porque rejeita a fé e uma boa consciência. E aí, se você não sofre, e você acaba, de alguma maneira, amoldando ao modo do mundo, porque quando você resolve os problemas do mesmo jeito que você sempre resolveu, fala da mesma maneira, sai a mesma podridão, a mesma miséria que sempre saiu, você mostra que você não foi transformado. Você nunca vai ser capaz de viver aquilo que Deus projetou para você. Aí a pessoa vai perguntar, mas e a promessa? Ela continua de pé. Mas você precisa ter mente para isso, ter fé para isso, ter consciência, uma boa consciência. Você precisa se fundamentar na verdade. Senão não tem justiça, não tem santidade. E como é que uma pessoa vive sem justiça? Como é que você vai longe sem ser um praticante da justiça? A palavra de Deus é justiça. O que diz a palavra? Se você não busca a santidade, santidade é separação. Lembra da faixa santidade ao Senhor? Se você não anda por aí e fica evidente para todo mundo que você é diferente, tem que ficar evidente. Enquanto todo mundo está indo para uma direção, você não vai para essa direção, você não está fazendo o que todo mundo está fazendo. E o problema de tudo isso é que quando eu falho em levantar os fundamentos, eu permito, eu não ajo como resistência, o diabo consegue entrar e ele vai levando, leva a minha casa, leva a minha família. Ele tem poder porque ele é colateral, ele é só a febre. Se ele está tendo poder na minha vida, é porque tem alguma porta aberta. Tem construções na areia, por isso que estão desabando. Eu não me preocupei com o fundamento. Eu não parei para buscar essa consciência, para ter essa sensibilidade ao que o Espírito está dizendo, mas para isso eu preciso conhecer a Deus. Senão eu estou confundindo Deus com os meus sentimentos, a voz do Espírito com os meus sentimentos. Você pode sentir um negócio e não ter nada a ver com Deus. Quando você não sofre essa renovação, você não consegue, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Você não vai ser capaz. Porque você não tem mente para isso, você não tem essa visão, você não tem essa consciência. Você não tem essa visão de mundo que provém do Espírito. Você vai ver a vida com uma outra perspectiva.
rasa, mundana, emocional, ou pior, a maioria vê o mundo com os olhos da ferida que não foi tratada. Então, se você tem uma ferida de rejeição, você vê o mundo com os olhos da ferida da rejeição. Se você tem uma ferida de inferioridade, incapacidade, você vê tudo que você vê, a forma como você vê a vida é dessa maneira. E é uma lástima, uma tristeza. Porque você vai reagir conforme a sua insegurança, a sua rejeição, a ferida que está lá. É onde vem aqueles gatilhos, aí o negócio sai, e você, ao invés de você ter consciência, parar e falar, opa, isso não está tratado, eu preciso tratar, eu vou para Deus, eu vou lutar, espera aí, por que isso aqui está me incomodando, por que ainda está saindo isso aqui, por que não, Senhor, me ajuda, põe luz nas minhas trevas, eu preciso mudar isso aqui, porque isso vai me roubar, vai me impedir de viver a plenitude, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Muitos têm rejeitado a fé e uma boa consciência. E não é falta de ouvir. Infelizmente. Escuta, a Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Os que a confessa e deixa. Ou seja, eu tenho que ter consciência da minha transgressão, eu preciso ter a coragem para confessá-la e mudar. Mudar meu comportamento, mudar para sempre. Ou seja, eu tenho que ter consciência e autorresponsabilidade. Eu fiz, eu tenho que assumir. Eu vou ter que lidar com coisas que não foram lidadas. Eu vou ter que ir mexer em coisas que eu talvez não queria mexer. Eu vou ter que arrumar coisas que eu prefiro esquecer. Mas não dá para seguir assim. Eu não posso encobrir. Eu vou ter que parar com consciência. Escuta, eu transgredi aqui. Confessar e abandonar, mudar. Você vê que é o caminho. É o caminho de você admitir, você confessar, você reconhecer que tem algo, confessar e abandonar aquela conduta. Você não voltar para ela mais. É levar a sério os fundamentos, as leis, o que está sendo dito o tempo todo pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo não para isso. Não, por esse caminho. Se você seguir esse caminho, não vai funcionar. É descobrir quais são as minhas fortalezas. É parar e ver quais os fundamentos que eu estou deixando, eu não estou resistindo, mas eu estou deixando que sejam destruídos. Quais as leis que eu estou quebrando. As pessoas, elas estão
quebrando leis o tempo inteiro. O tempo inteiro. Elas desobedecem a Deus. Elas desonram a família. Elas se divorciam. Elas mentem. Elas traem. Elas cometem adultério. Elas estão na imoralidade. Elas lesam o outro. E elas estão perguntando por quê que algumas coisas estão travadas. Por que que a fome, a seca está tomando conta? Davi olha para a situação de Israel, meu Deus, no meu governo. E para ele estar 3 anos com aquela seca, o povo com fome, ou seja, não tem chuva, não tem produtividade, a terra não está produzindo. Significa que aquilo já tinha começado antes, provavelmente. E você vê que um problema físico estava ligado a um problema espiritual. Aí ele para e vai perguntar para Deus por quê daquela crise. E o Senhor responde, é por causa da família sanguinária de Saul. Ou seja, o governo dele estava sofrendo consequências do governo anterior. Eu falo para um pastor, direto eu falo isso. Meu filho, não adianta você sair daqui com o espírito certo, a cabeça certa, você vai sentar numa cadeira onde um cara que fracassou, às vezes, pode ser, fracassou. Se você não se mantiver firme, não tiver um caráter firme, um espírito firme, o espírito que derrubou aquele vai derrubar você. Gente, é dito e feito. Você não tem noção quantas vezes eu vivi isso. O cara chega, dá um tempo, ele é engolido pelo espírito do lugar. Ele não rompe aquela barreira. Aí você vai dizer assim, mas peraí, a gente não vai lá. Vai, ora, quebra, mas presta atenção numa coisa, é o que eu estou te dizendo. Eu não posso ir só nessa linha tão rasinha. Tá bom, eu fui lá, eu orei naquela igreja, eu quebrei, eu abençoei, eu rompi. Mas o diabo, o nosso adversário, ele está o quê? Ao derredor. Ele já teve poder de derrubar um ali? O que ele vai tentar fazer de novo? E se você não tiver força, ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar. Aí abra isso aqui para tudo. Você abre um negócio num lugar onde outros faliram. Você vai lá, você unge, você quebra, mas você vai ter que ter uma força. É o quê? A resistência. Na sua família, você vem de uma linhagem de gente fracassada nessa área. Talvez, não sei. Se você não for a resistência agora, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai repetir história. Você vai repetir a história dos seus antepassados. Você vai repetir. Você vem de uma família, de uma linhagem de pessoas fracassadas financeiramente, talvez. Se você não for a resistência, não romper aquele padrão, não honrar princípios, o que vai acontecer com você? Tem uma possessão ali. Ele vai te atacar. E você vai repetir história. Você vai repetir história. É o que vai acontecer. Então as pessoas ficam assim, eu tenho um problema com isso, eu oro sobre isso, eu quebro maldições, mas eu trabalho para mostrar para você, sim, nós vamos orar, nós vamos quebrar, nós vamos desfazer, mas agora você tem que sair daqui sendo o quê? A resistência.
Porque você vai ser atacado por aquele padrão de pensamento, de ação, para você ir lá e fazer do mesmo jeito. E quando você ceder para a mesma linha de pensamento, que ele vai lançar os dardos, e para a mesma linha de ação, de atitudes, qual o resultado que você vai ter? O mesmo. Você vai ter o mesmo. Então, aí não adianta uma pessoa dizer assim, porque na minha família, sabe, acontece isso com todo mundo. Então, tem um demônio que atua nessa linhagem. Agora, você vem e você rompe, é o que eu chamo de faz a risca no chão e diz, daqui você não passa, Satanás. Aí é o seguinte, você tem que segurar firme. O ataque é grande. E tem hora que parece, meu Deus, e tal, e a luta é grande. Você está lá? Você está, não, aqui acabou. Eu não vou ceder, eu não vou pensar, eu vou resistir. E aí é onde você tem vitória, porque sujeita a Deus, resiste o mal, e ele foge, ele é vencido, ele é derrotado. Mas eu tenho que me sujeitar a Deus. O que Deus está falando? Por isso que eu tenho que ter a minha mente renovada. Fé e boa consciência. Consciência. Eu penso, como a palavra de Deus me ensina, eu estou falando, eu estou agindo. Então, aí Senhor, tem algo errado, então eu não estou tendo consciência. Me dá consciência, põe luz nas minhas trevas. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Então eu vou pedir a você, a Bíblia fala, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você está tendo acesso à verdade. O que nós vamos fazer? Deus é fiel. Deus não falha. Deus cumpre com a sua palavra. Então, se alguma coisa não está acontecendo, é culpa de Deus? Se eu não estou rompendo, é culpa de Deus? Se eu não estou atingindo o resultado que eu tanto digo querer, é culpa de Deus? Então, eu tenho que ter a fé e uma boa consciência. Muitos rejeitaram e por isso naufragaram. Aí a Bíblia fala dos que cauterizaram a sua consciência, que é pior ainda. A insensibilidade é total à voz do Espírito. Não ouve mais nada. Não ouve mais nada. Tem gente que está na cara que aquilo que ele está fazendo vai arrebentar na cara dele a qualquer momento e ele não está vendo. Ele não acredita. Davi teve que resolver um problema que era do governo anterior. Se uma pessoa não tiver a fé e uma boa consciência, uma sensibilidade à voz do Espírito, uma mente renovada, a hora que ela se colocar num terreno onde outros foram derrotados, onde existe uma potestade que domina aquele lugar, que é o que a gente vê, às vezes, uma pessoa eleita e está jurando assim,
para o céu e a terra que ela vai fazer a diferença. A hora que ela senta naquela cadeira de alguém que já foi corrupto e ela não tem esse caráter firme que provém dessa fé, dessa boa consciência, ela começa a desviar um pouco, daqui a pouco. Ela é mais um no meio da multidão. Gente, nós vivemos um momento onde quantos líderes de igrejas já defendem o que é abominável aos olhos de Deus. Ao nível de consciência cauterizada, de corrupção. Se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E o que mais está sendo, isso não é só aqui não, é no mundo. A luta é para destruir com os fundamentos. Desaparecer, esqueça, tira Deus de tudo, destrói com a família. Identidade social e não biológica mais. Gênero social. Você pode ser o que você quiser. Eu peguei uma reportagem, eu não sei se foi, que apareceu ali no meu celular, não sei se foi num site chamado Metrópole, algo assim. Olha, eu vou te falar uma coisa, de verdade, na hora eu parei assim e pensei, peraí, calma, não entendi isso aqui. Homem trans é violentado por uma mulher trans. E eu, de repente, acho que eu li a coisa, eu tive que parar, meu cérebro, faltou-me inteligência. Eu não consegui ligar. Espera aí. A gente, parece engraçado, mas olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Os fundamentos foram destruídos. Cadê a resistência? Cadê os crentes que foram levantados para serem a resistência? E se nós queremos uma grande vida, nós precisamos defender nossos filhos da quebra desses fundamentos. Não soltem seus filhos. Nós estamos em guerra. Davi, antes de lutar contra o Golias, ele defendeu o seu rebanho do leão e do urso. Tem um leão chamado marxismo e um urso chamado progressismo, que quer engolir nossas famílias. Tem fundamentos sendo quebrados, destruídos dia após dia, que mantém uma sociedade saudável. Um avivamento só acontece após uma reforma. E Deus está trabalhando para uma reforma. Do jeito que está, não pode, é tempo de reforma. Eu estou vendo Deus mexendo na ferida. É uma cirurgia. E cirurgia é uma ferida, mas uma ferida necessária. Cirurgia é aquele corte, é uma ferida, você é ferido, mas que é necessário. Então eu vejo Deus lidar de forma cirúrgica.
E a nossa visão não pode mais ser essa visão dos amantes de si mesmos, egoístas, que estão olhando só para si mesmos. E o meu problema, e o meu problema. E o Senhor está dizendo, ei, eu te chamei para algo maior. Para ser a resistência na minha casa, na sociedade. Para dar testemunho de santidade, de separação, de gente consagrada, de gente que não toca no anátema, que não quebra leis. Gente que não teme Jericó, mas também não cai em Ai. E não cai nas manipulações de Gibeon. Gente que crê naquilo que está ouvindo, que está aumentando a sua unção todos os dias, lendo a palavra de Deus, porque foi exatamente isso que o Senhor falou para Josué, para você aumentar a sua unção, meu amigo, para você conquistar isso aqui. Você tem que meditar na palavra dia e noite. Então a igreja do Senhor precisa se levantar. Entender que esse tempo, ele é definidor para nós. E se nós não ocuparmos nossa posição, nós podemos perder nossa vida, nosso chamado. Porque Deus não vai se manifestar na vida de pessoas que não decidiram ser a resistência, que primeiramente faz como Zorobabel, põe a mão nos fundamentos do templo. Eu sou o templo, você é o templo. Olha para esses fundamentos. Santidade ao Senhor. Se nós não estamos vendo, se nós não estamos tendo consciência de quem somos, que tipo de gente somos, que tipo de pessoa, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de trabalhador, eu estou cobrando talvez um resultado, mas que eu não dou condições. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas eu não tenho mente para isso, eu não tenho cabeça para isso, eu não tenho visão para isso, eu não me comporto para isso, porque a mente guia o resto. Eu não tenho, alguns não têm nem noção, ele não tem consciência nem do que ele está fazendo, nem do que ele está deixando de fazer. Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Me dá sensibilidade, Senhor. Será que nós podemos orar assim? Põe luz nas minhas trevas, Senhor. Me dá sensibilidade. Aumenta, Senhor, a minha sensibilidade. Eu quero uma consciência boa, sensível à sua voz. Eu preciso, Senhor, ter essa sensibilidade à sua voz, Espírito Santo. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender. Eu quero esse renovo na minha vida, eu quero me colocar lá. Eu quero falar a língua do céu, eu quero ter essa mente renovada, e hoje eu quero sair daqui com esse entendimento, com essa visão, e eu vou perseguir isso, e hoje eu me levanto decidida a ser a resistência. Eu não vou deixar os seus fundamentos serem destruídos. Aquilo que depender de mim, eu serei a resistência. Ai, Espírito Santo, aqui estamos nós e pedimos a tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos,
Nos ajuda a ver, Senhor. Nos ajuda a entender. Nos dá discernimento, clareza, visão. Nos ajuda a fazer uso da sua mente. Nós precisamos ter o seu caráter. Cada dia mais nos assemelhar com o Senhor. Estamos, como diz a sua palavra, caminhando para atingir a estatura do Senhor. Quer dizer, o nosso modelo é o Senhor. O Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar. Ou seja, para onde nós vamos, o Senhor é o caminho do descanso, o Senhor é o nosso sábado. O Senhor é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar seguro. A maior prova de liberdade não é dar tudo à nossa carne, mas é autogoverno. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. É o autogoverno, Senhor. É a grande prova de que nós somos livres. O caminho da mansidão é autogoverno e humildade, que é a capacidade de ouvir e se submeter ao Senhor inteiramente. Isso não é religião, isso não tem nada a ver com achismos, emoções e sentimentos, mas isso está fundamentado na verdade, numa consciência viva da verdade. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Quando nós temos consciência da verdade, conhecemos, e esse conhecer fala de uma intimidade que se assemelha à de um casal. Quer dizer, é uma intimidade, é um conhecimento profundo, é algo que acontece dentro de nós. Nós te conhecemos, nós te vemos, nós entendemos coisas que é pelo Espírito e não pela carne. A carne conduz à morte, mas o Espírito à vida. E o que é carne, sempre carne, o que é Espírito, nunca. Carne nunca vai virar Espírito. E é Espírito, é andando pelo Espírito, é andando no Espírito, é sendo guiado pelo Espírito, é tendo a mente do Espírito, a consciência do Espírito. É que nós fazemos boas escolhas. Pai, nos ajuda. Ainda tem muitos cristãos infantis que agem com imaturidade, são precipitados, estão tomando decisões com base nos sentimentos e muitas vezes até dizendo que é o Senhor. Mas é porque não acredita. Está faltando a fé e essa boa consciência. Não tem essa sensibilidade profunda à sua voz, que provém desse conhecimento, desse discernimento do Senhor. Mas como que eu vou obter isso se eu não passo tempo com o Senhor? E a minha oração, meu Pai, é que cada um entenda que se nós não fizermos o que o Senhor falou para Josué, passa tempo comigo, fica comigo, me prioriza. Uma coisa importa, me busca em primeiro lugar, medita na minha palavra dia e noite. Você precisa saber o que eu falei, você precisa ter consciência do que eu falei, você precisa ouvir, reconhecer a minha voz. Você precisa conviver comigo num nível onde você vai reconhecer a minha voz. Você vai reconhecer o meu toque. Se aproxima de mim, eu vou me aproximar de você com tudo que eu sou e tenho.
Você não tem que temer nada. Se você tem que ter algum temor, que seja o de estar distante de mim. Porque se você se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. E eu vou cuidar de você, eu vou defender você. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Se você quer vencer, é pelo Espírito. Suas vitórias virão pelo Espírito. O que você espera é pelo Espírito. A chave que vai abrir essas portas é entender essa mensagem. Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que um povo maduro seja levantado, consciente, um povo tomado por uma fé viva na sua palavra, um povo quebrantado, um povo submisso ao Senhor. Que hoje as estruturas de orgulho estejam sendo demolidas. Que essa pessoa se livre do orgulho, da teimosia, dos questionamentos. Que ela tenha consciência da ferida que ainda prevalece, busque cura agora. Que ela tenha consciência da transgressão e confesse e abandone. Que ela dê ouvidos à sua voz, Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia da sua casa, da sua igreja, do seu povo. Eu oro por corações sensíveis. Que o povo que vai sair dessa reunião é um povo que tem um coração sensível. Uma consciência tão sensível ao mínimo toque do Senhor. Um povo que conhece a sua voz, o seu chamado. Um povo que te conhece intimamente, Senhor. Toca, Senhor. Vai tocando agora. O que eu posso fazer a não ser orar, pregar a sua palavra e orar, para que um povo maduro se levante, um povo forte, um povo que decidiu resistir, um povo que coloca primeiro as mãos nos fundamentos, que se preocupa com o alicerce. Um povo que tem o prumo na mão, como Zorobabel tinha. Que alinha as coisas. Que o prumo serve para alinhar. E o Senhor tem nos chamado para esse alinhamento. Alinha. E eu vou fazer. Alinha. Se alinha comigo e eu vou te responder. Se alinha comigo e eu vou fazer. Se alinha. Não olha para fora, olha para mim. Não busca a resposta fora, busca em mim. Não vá na força do braço, vá na força do Espírito. Adquira consciência de quem você é em mim. Busca e eu vou te mostrar. Muda e eu vou te responder. Ó Espírito Santo. Venha com poder, Senhor, e faça uma grande obra aqui, que saia daqui um povo com uma fé viva e uma boa consciência, um povo temente, um povo forte, um povo que decidiu-se à resistência, um povo mais preocupado com o alicerce do que com qualquer outra coisa. Um povo que ouve a sua voz, que conhece a sua voz. Um povo faminto e sedento. Um povo que ora e pede: Deus, me dá fome por ti. Deus, me dá fome. Deus,
Me ajuda, Senhor. Hoje eu imploro, me dá a visão certa, me dá o entendimento, me dá a clareza. Me ajuda, Senhor. Eu quero ver. Sim, eu era cego, mas agora eu quero ver. Eu quero entender. Eu quero discernir. Senhor, eu estou aberto, eu estou aberta. Senhor, eu oro para que o teu povo esteja fazendo essa oração. Senhor, eu estou aberto a mudanças. Eu quero mudar. Me mostra e eu vou fazer. Diga-me e eu vou obedecer. Eu vou te obedecer. Eu estou pronto para isso. Eu quero, meu Deus. Abre os olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Mostra-nos. Tira a venda da religiosidade. Tira a venda do emocionalismo. Tira do egoísmo, Senhor. Tira a cegueira. Ajuda cada um a identificar suas fortalezas, suas crenças erradas e demoli-las através da sua palavra. A enxergar com os olhos da fé. Vem, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está trabalhando mudanças aqui. Eu sei que o Senhor vem trabalhando mudanças. Em alguns o Senhor está fazendo uma cirurgia. Porque para chegar na ferida é preciso ferir. Mas é uma ferida. A ferida de uma cirurgia é uma ferida necessária. E às vezes o Senhor é cirúrgico, o Senhor vai e lida exatamente naquele ponto, o Senhor mexe. Porque o Senhor quer nos curar de vez. E eu oro para que hoje curas estejam acontecendo. Mudanças. Pessoas estejam caindo rendidas à sua vontade. Talvez ao invés delas resistirem, serem a resistência para manter seus fundamentos, algumas vinham cedendo, porque não queriam fazer o que é difícil. Mas eu oro para que hoje saia daqui pessoas rendidas, que choram, porque agora, mesmo doendo, dizem, eu quero obedecer. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero me render, Senhor. Eu vou beber desse cálice. Eu vou beber desse cálice. Talvez alguns aqui disseram muito. Pai, por favor, passa de mim esse cálice. Eu não quero ter que passar por isso aqui. Mas agora já estão dizendo, mas seja feita a sua vontade. Se eu tenho que beber do cálice, eu vou beber. Eu saio daqui decidida a beber desse cálice. A ficar nesse lugar difícil. A fazer o que é difícil para minha carne. Porque eu quero honrar o Senhor. Ó Espírito Santo, faz essa obra aqui. Você está pronto para dizer isso para Ele? Você está rendido? O que Ele está te pedindo? Você está entregando?
que Ele está te mostrando? Você está se rendendo? Você discerniu a voz do Espírito e está dizendo, eis-me aqui? Ele está encontrando um coração rasgado, submisso, humilde, quebrantado, que diz, Senhor, eu não quero ser um frequentador de uma igreja, um religioso. Eu quero te servir com fidelidade. Eu simplesmente quero te servir com fidelidade. Eis-me aqui. Eu vou obedecer. E se eu sofrer, vou sofrer por ser uma cristã, por ser um cristão. Por ser a resistência. Por te obedecer. Porque ser cristão, eu entendi, é sofrer. Muitas vezes a minha carne vai gritar não, mas o meu espírito está dizendo sim. Senhor, será que você pode dizer para Ele? Muitas vezes eu confiei nos meus talentos, nos meus dons, até no meu carisma. Mas isso é construir na areia. Eu me levanto agora para construir na rocha, que é em cima de um fundamento firme, de uma intimidade com o Senhor, de uma renúncia própria. Eu decido hoje que eu vou praticar o que está escrito em Isaías 51, renúncia própria. Eu vou fazer o que o Senhor tem me pedido, eu vou me negar, eu vou negar. Mas eu vou te obedecer. Eu vou te honrar. Eu vou ser um testemunho da sua fidelidade. Do que o Senhor pode fazer na vida de um fiel. Eu vou ser a resistência. Eu vou honrar esses fundamentos, eu vou trabalhar por eles. E eu te peço, me ajuda a crescer na fé e numa boa consciência. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero estar onde o Senhor me quer. Eu quero fazer o que te honra. Não a minha vontade, mas a sua. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo. Eu te engrandeço. Nos guarda nesse tempo. Nos guarda de nós mesmos. Nos ajuda a viver com um coração fiel, humilde e quebrantado. Que possamos andar em amor, nos alegrando com os que se alegram, honrando aquilo que queremos atrair. Que possamos usar a nossa boca para abençoar e a nossa vida para servir. E nada mais vai nos intimidar. Hoje nós derrubamos essa fortaleza de Jericó
Também derrubamos a fortaleza de Ai, esse monte de ruínas que não servem para mais nada, nós não vamos mais cair nisso. Também derrubamos a fortaleza de Gibeon. Manipulações, falsidade, hipocrisia não farão parte da nossa vida e não vamos cair nisso. Hoje nós nos levantamos decididos que nós vamos dar condições para que possamos ser capazes de experimentar a boa e agradável, perfeita e vontade do Senhor. Nós vamos crescer no conhecimento da verdade, na consciência, no entendimento, na intimidade. Nós vamos viver de verdade para a sua glória. Vamos fazer tudo para a sua glória. Obrigada por tudo. Que saia daqui um povo consciente, meu Pai. Que esse homem decida ser o homem, o marido, o pai, o profissional, para a sua glória. Essa mulher, uma mãe, uma profissional, para a sua glória. Que essa consciência de viver para a sua glória tenha tomado conta de todos. Eu vou fazer porque te glorifique, eu não vou fazer porque não te glorifica. Eu só vou estar em coisas que glorificam o teu nome. Você pode dizer isso para Deus hoje? Eu só vou estar em coisas que glorificam o teu nome. Se não glorifica, eu não quero estar. Eu vou fazer essa pergunta conscientemente. Isso glorifica o nome do Senhor? Se não glorifica, eu não quero estar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada pelo que fez aqui. Continue falando e tocando os corações profundamente. Eu te louvo, eu te amo. Eu só tenho que te honrar e te agradecer por tudo. O que seria de nós sem o Senhor? Obrigada, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.